Olá a todos. Gostaria inicialmente de agradecer a oportunidade de apresentar esse estudo num evento tão importante para a produção científica no mundo. Nosso estudo se organizou em torno das ciências psicomotricidade, o conhecimento do desenvolvimento infantil e o universo de prática da educação física no interior das escolas. Esse estudo foi realizado pelo projeto de extensão e formação continuada da Universidade Estácio de Sá, campus R9, Taquara, cujo objetivo principal é o estudo da psicomotricidade segundo os princípios das neurociências. Esse grupo é coordenado por mim, professora Fátima Vasconcelos, e é composto por integrantes brilhantes, cuja representação desse grupo está aqui figurada nos realizadores desse estudo. A pesquisa teve como principal objetivo a busca de identificação da forma de pensamento e como os egressos de educação física e alunos finalistas da graduação desta profissão organizam o pensamento a respeito da psicomotricidade enquanto ciência, que pode ser utilizada como agente propulsor da compreensão do desenvolvimento integral no ambiente escolar. Entendendo que, a partir do momento que conseguimos compreender como os sujeitos pensam a respeito de um determinado fenômeno, conseguimos também identificar os elementos que norteiam e ancoram as suas escolhas, portanto, os elementos organizadores dessa prática. Esse estudo fez uma construção num tripé metodológico baseado na compreensão da psicomotricidade enquanto ciência, que pode ser utilizada e deve ser utilizada no ambiente educacional, no conhecimento do desenvolvimento infantil segundo uma perspectiva de integralidade, bem como o conhecimento do universo da educação física e sua aplicação no ambiente escolar. Esse tripé teórico foi organizado com o intuito de que a compreensão seja plena a respeito dos principais elementos que envolvem esse estudo. Na busca de entender a psicomotricidade, buscamos em Rivalon e a sua teoria do desenvolvimento infantil, entender a criança numa perspectiva de holisticidade e de integralidade, entendendo que em todas as suas ações e interações se fazem presente as dimensões orgânica, motora, cognitiva, afetiva e social, que pode ser compreendida muito bem expressa nessa pequena imagem colocada aí nesse slide. Essa imagem nos informa que essas crianças, com seus corpos físicos, se organizam nesse espaço por meio dos seus movimentos, os seus gestos e as suas expressões, e se utilizam desse arcabouço orgânico para que esse corpo entre em relação tanto com o espaço, com os demais e com ele mesmo. Do mesmo modo, toda essa ação, ela, para que possa ser organizada e possa ser realizada, efetivada, essa ação, ela tem uma intenção, portanto, um planejamento, portanto, uma organização e uma percepção. Todos os movimentos, eles são organizados com base em ativação de áreas cognitivas para pré-organização desses movimentos. O arcabouço afetivo e interativo presente nas ações humanas, eles se veem pela emocionalidade presente, pelas sensações e pelas emoções presentes e motivadoras das ações. E as trocas estabelecidas, tanto com os demais indivíduos, com o espaço, com os objetos e consigo próprio, fazem parte dessa dimensão tão fundamental que é a dimensão social. Nessa perspectiva, e segundo essa visão, vamos entender como o desenvolvimento do trabalho, da pesquisa, se deu segundo esse princípio. Num segundo momento, tivemos a informação expressa e descrita, né, no material de pesquisa já publicado,
A compreensão do desenvolvimento infantil segundo esse princípio integrativo, né, integral, baseado na compreensão oferecida por Henri Vallon na teoria psicogenética do desenvolvimento infantil. E, para a compreensão do campo, né, de atuação da psicomotricidade no ambiente escolar, tivemos a orientação de Augusto e Ângela Palma e Marcos Neira, para que possamos compreender uma visão de proporção, de proposição de desenvolvimento infantil no universo da educação física praticada no ambiente escolar. Distanciando um pouco a visão de educação física da visão tecnicista, esportivista, conhecida no senso comum de modo mais habitual. Existe uma especificidade da visão da educação física como como proporcionadora do desenvolvimento dentro de uma abordagem que nos proporciona Marcos, Ângelo e Augusto. Nesse sentido, após um desenho, né, uma organização, uma sistematização desse olhar para o desenvolvimento infantil na prática da educação física escolar, respaldada pela psicomotricidade, organizamos um instrumento de coleta de informações para que possamos identificar como o sujeito entende, como o sujeito compreende e utiliza a psicomotricidade na sua prática. Pois bem, a organização metodológica se deu a partir da aplicação de um questionário e a obtenção de respostas que nos levasse ao caminho de entender como esse sujeito organiza seu pensamento. A análise realizada foram feitas em 2 etapas. Em algumas questões nos foi possível fazer uma análise simples, uma observação gráfica, e num segundo momento tivemos a oportunidade de fazer uma análise mais baseada na compreensão da forma de pensamento dos sujeitos, orientadas por Fleck e Ludolf, e mais especificamente orientada por uma abordagem estrutural dentro da teoria das representações sociais. Flamand e Vergès nos organizam o pensamento de como construir uma metodologia que nos possibilite identificar como o sujeito organiza o seu pensamento. Segundo essa teoria, Flamand e Vergès nos indicam que, na medida em que o sujeito é solicitado a expressar o seu pensamento de forma espontânea e de algum modo imediato, esse sujeito é capaz de expressar aquilo que está mais emergente no seu pensamento. E, desse modo, aquilo que é mais emergente na construção do seu pensamento são esses elementos que vão orientar suas escolhas na hora de organizar as suas práticas. Então, as representações que o sujeito constitui a respeito de um determinado fenômeno é exatamente essa representação que organiza a forma que o sujeito age no mundo. Então, entender os comportamentos pode ser um ótimo caminho, a forma de entender o pensamento que esse sujeito tem a respeito desse universo onde ele expressa o seu comportamento. Pois bem, esse questionário nos trouxe alguns resultados. A sua grande maioria de respondentes nos ofereceu a informação de que não possuem atuação em escolas. Isso quer dizer que o seu pensamento a respeito da psicomotricidade naquele momento está plenamente impregnado do que esse sujeito adquiriu ao longo da sua graduação, e bem como a informação que esses discentes e egressos, recém-egressos, nos informam, nos trazem, é que ao final da sua graduação, eles têm a compreensão, na sua grande maioria, como uma ciência que atua de forma independente. Sobretudo, temos uma grande parcela que entende que a psicomotricidade é uma prática, é uma área da educação física.
nos induzindo a construir um pensamento de que a compreensão da psicomotricidade como ciência ainda não está consolidada. Numa segunda, né, etapa do questionário, perguntamos, né, quais são as disciplinas que trazem a informação a respeito do universo conceitual da psicomotricidade. Uma maior parcela traz uma disciplina chamada corporeidade e motricidade, e uma parcela, né, de 16,53% desses sujeitos pesquisados, numa totalidade de 112 indivíduos respondentes, possuem a orientação a partir de uma disciplina especificamente denominada psicomotricidade e que carrega no seu conteúdo metodológico a abordagem de todos os elementos básicos dessa ciência. Sobretudo, é importante, né, mais à frente, a partir das demais respostas, né, e dos demais construtos, é, a, a gente pôde construir uma ideia de que esses sujeitos têm a informação sobre a ciência psicomotricidade numa perspectiva fragmentada. Vamos entender isso melhor. Várias disciplinas são apresentadas como disciplinas que oferecem um conhecimento superficial da psicomotricidade, um conhecimento não aprofundado e não vinculado com um conhecimento específico. Num terceiro momento da construção desse questionário, podemos identificar, por meio de uma questão chamada questão de evocações livres, que o movimento ele vem como principal elemento expressos na compreensão que esse sujeito tem a respeito da psicomotricidade, entendendo essa visão do desenvolvimento numa perspectiva isolada das diversas dimensões já citadas anteriormente e também constituintes da visão de integralidade do sujeito. Isso fica bem claro a expressão de fragilidade, a expressão de fragmentação da visão do sujeito, não coerente com a visão de totalidade que o sujeito deve possuir, segundo os princípios da psicomotricidade. Então, o que nos leva a concluir que esses discentes e egressos, recém-egressos, possuem um conhecimento a respeito da psicomotricidade, compreendem e reconhecem a importância que a psicomotricidade tem como ciência, que respalda a educação física na busca da qualidade, no atendimento da proposição do desenvolvimento infantil, segundo uma perspectiva integral. Sobretudo, essa visão, ela é possibilitada em sua formação num contexto de superficialidade, de fragmentação e não compreensão plena e profunda a respeito do quão essa ciência pode proporcionar e pode ser considerada como essencial na prática educativa da educação física. E fica claro a necessidade da organização da matriz curricular da graduação, com a apresentação de uma disciplina específica desse conhecimento e orientada com profissionais formados especificamente nessa área do conhecimento, para que efetivamente esse conhecimento se constitua como uma representação coerente com os seus princípios formativos, com os seus princípios teóricos. Se faz importante, né, a realização de mais estudos na busca de compreensão de quais as demandas, né, da matriz curricular e quais as demandas da formação desse profissional para que se constitua esse novo enfrentamento para uma realidade que demanda a existência dessa ciência como uma ciência coadjuvante, como uma ciência em coparticipação da educação física na sua prática, em prol do desenvolvimento integral do sujeito. Neste momento, viemos a agradecer a oportunidade, mais uma vez, da apresentação do nosso material e espero ter trazido boas contribuições para todos presentes. Muito obrigada.